A madrugada ainda estendia seu manto cinzento sobre a cidade, quando o despertador de Gabriel Santos tocou. Eram 4 horas da manhã. O som estridente do aparelho antigo ecoava no pequeno quarto de paredes descascadas, mas limpas. Gabriel não era do tipo que apertava o botão de soneca. Para ele, cada minuto era uma semente de oportunidade que não podia ser desperdiçada. Levantou-se em silêncio para não acordar a mãe, que ainda repousava após anos de trabalho exaustivo como costureira. Enquanto a cafeteira soltava os primeiros vapores, Gabriel conferia sua mochila. Não carregava luxos. Ali estavam uma colher de pedreiro com o cabo gasto, um prumo de latão que pertencera ao seu avô, uma trena de metal e um nível de bolha de madeira, cujas marcas do tempo contavam histórias de décadas de construções. Aquelas ferramentas eram seu legado. Seu pai e seu avô haviam sido homens do chão de fábrica, construtores que nunca assinaram uma planta, mas cujas mãos ergueram os alicerces de metade do bairro. Gabriel levava consigo algo mais. Um desejo ardente de aprender. Ele havia concluído o ensino médio com notas exemplares e sonhava em cursar engenharia civil, mas a realidade financeira o empurrara para o trabalho braçal. Primeiro o sustento, depois o estudo, dizia a si mesmo. Gabriel levava consigo algo mais. Um desejo ardente de aprender. Ele havia concluído o ensino médio com notas exemplares e sonhava em cursar engenharia civil, mas a realidade financeira o empurrara para o trabalho braçal. Primeiro o sustento, depois o estudo, dizia a si mesmo. Ao atravessar o portão da construtora monumental, o canteiro de obras parecia um gigante adormecido. Máquinas pesadas, pilhas de vergalhões e montanhas de brita compunham o cenário daquela que seria a futura sede de uma multinacional. Gabriel sentiu o peso da responsabilidade. Era seu primeiro emprego com carteira assinada. Para muitos era apenas um contrato de servente. Para ele, era o portal para o seu futuro. No entanto, o acolhimento não foi caloroso. O canteiro de obras é um ecossistema rígido, onde a hierarquia é marcada pelo suor e pelo tempo de casa. Os veteranos, homens de mãos calosas e pouca paciência, observavam o novato com desdém. Olhe lá, mais um leite com pera, que acha que sabe bater massa, comentou Silvano, um pedreiro de meia-idade que se orgulhava de ser o mais rápido da obra. As risadas foram discretas, mas cortantes. Gabriel ajustou o capacete, apertou o nó da botina e caminhou até o mestre de obras, o senhor Onofre. Onofre era um homem cujo rosto parecia esculpido em granito. Anos de sol e poeira haviam deixado sulcos profundos em sua pele. Ele olhou para Gabriel de cima a baixo, avaliando a postura do rapaz. Gabriel Santos? Perguntou com voz de lixa. Sim, senhor. Pronto para o que for preciso. Humildade é bom, mas aqui o que vale é braço. Comece ajudando no nivelamento da ala oeste. Se eu ver que você tem jeito, te dou tarefas melhores. Se não, vai passar o mês carregando saco de cimento nas costas. Gabriel apenas assentiu. Não havia espaço para discussões. Ele sabia que o respeito ali seria conquistado centímetro por centímetro, tijolo por tijolo. Foi no meio daquela manhã, sob um sol que começava a castigar o couro cabeludo, que Gabriel viu o Dr. Valério pela primeira vez. O engenheiro-chefe não caminhava pela obra. Ele desfilava. Seus sapatos de segurança estavam sempre inexplicavelmente limpos, e seu capacete branco reluzia como se fosse de porcelana. Em uma das mãos, ele carregava um tablet de última geração, protegido por uma capa militar. Na outra, o poder de decidir quem permaneceria naquele emprego. Dr. Valério era o que muitos chamavam de engenheiro de gabinete. Tinha um currículo impecável, mestrado no exterior e uma coleção de prêmios de design, mas sofria de uma miopia social grave. Ele não via pessoas, via números e funções. Para ele, um pedreiro era uma extensão de uma ferramenta, uma unidade de produção que deveria obedecer sem questionar. Gabriel estava concentrado em ajustar o nível de uma das bases de sustentação. Ele percebeu que o terreno ali tinha uma compactação irregular. Usava o nível de madeira do avô para conferir o que os instrumentos digitais da empresa haviam marcado.
O que é isso? A voz de Valério soou como um chicote às costas de Gabriel. O rapaz se virou rapidamente, deparando-se com o olhar gélido do engenheiro. É um nível, doutor, estou conferindo o prumo da base. Valério soltou uma risada curta e seca, carregada de sarcasmo. Um pedaço de madeira velha? Você está em uma obra de 200 milhões de reais, rapaz. Temos laser, GPS e sensores de pressão. Guarde esse lixo antes que eu o jogue na caçamba. Quem deixou esse aprendiz brincar de engenheiro aqui, Onofre? O mestre de obras, que estava por perto, aproximou-se cabisbaixo. É o novato, doutor. Está apenas tentando ser cuidadoso. Cuidado é seguir o que está no meu tablet, rebateu Valério, virando-se para um grupo de operários que observava a cena. Vejam bem, senhores. É por isso que o país não cresce. Pessoas sem instrução achando que podem substituir a técnica pela superstição. Volte para sua pá, garoto. Se eu te ver com esse pedaço de lenha de novo, você está fora. Gabriel sentiu o sangue subir ao rosto. A humilhação pública queimava mais que o sol. Ele viu os colegas rindo, alguns por maldade, outros por medo de contrariar o chefe. Ele baixou os olhos, engoliu o orgulho e guardou o nível do avô na mochila. Mas naquele momento algo mudou dentro dele. Ele não sentia raiva, sentia uma lucidez fria. Ele sabia que a madeira não mentia. Os dias se transformaram em semanas. Gabriel tornou-se uma sombra na obra. Ele executava todas as ordens com uma precisão cirúrgica. Carregava o dobro do peso sem reclamar. Limpava as ferramentas com um zelo quase religioso e, o mais importante, mantinha os ouvidos e olhos abertos. Enquanto os outros operários aproveitavam o intervalo de almoço para dormir ou jogar cartas, Gabriel sentava-se em um canto isolado com seu caderno de anotações. Ele desenhava as plantas que conseguia vislumbrar no escritório da obra, calculava o escoamento de água e analisava o solo. Ele percebeu algo que ninguém parecia notar, ou que todos tinham medo de dizer. A ala norte da construção estava sendo erguida sobre uma zona de lençol freático superficial. O projeto do Dr. Valério previa um sistema de drenagem por gravidade, que no papel era elegante, mas na prática ignorava a inclinação natural do terreno vizinho, que despejava águas pluviais exatamente sobre a fundação da nova sede durante tempestades. Em uma quarta-feira de mormaço insuportável, Dr. Valério convocou uma reunião geral no centro do canteiro. A diretoria da construtora monumental viria para uma inspeção de progresso em poucos dias. Valério queria que tudo estivesse impecável. Quero as formas prontas e o concreto nivelado até sexta-feira, ordenava Valério, gesticulando com seu tablet. Não aceitarei atrasos. O projeto é perfeito e a execução deve ser um espelho do meu plano. Alguma dúvida? O silêncio era a regra. Ninguém questionava o doutor. Mas Gabriel, movido por uma ética que ia além do seu salário, levantou a mão trêmula. Doutor, com licença. Valério suspirou, revirando os olhos. O que foi agora, mestre da madeira? Eu andei observando a inclinação do setor norte. O senhor projetou os drenos para o lado leste, mas o solo ali tem uma saturação de argila que não vai absorver a vazão se houver uma chuva forte. A água vai acumular na base do pilar P24. As risadas foram imediatas. Silvano, o pedreiro veterano, gritou. Agora o servente virou geólogo. Dá um diploma para ele, doutor. Valério aproximou-se de Gabriel, invadindo seu espaço pessoal com uma aura de intimidação. Escute aqui, seu insolente. Eu estudei nas melhores universidades do mundo. Eu calculei cada milímetro desse escoamento usando softwares que custam mais do que a sua casa. Você é pago para carregar tijolos, não para pensar. Se você abrir a boca para questionar meus cálculos de novo na frente da minha equipe, eu te demito por justa causa por insubordinação. Entendido? Gabriel olhou nos olhos de Valério. Não havia ódio, apenas uma profunda tristeza por ver tanta arrogância em alguém que deveria liderar. Entendido, senhor, respondeu Gabriel em voz baixa. Naquela noite, a natureza resolveu testar os cálculos do Dr. Valério. Uma tempestade de proporções raras desabou sobre a cidade. O céu parecia ter se rasgado em raios e trovões. Em sua casa, Gabriel não conseguia pregar o olho.
Ele ouvia o barulho da chuva no telhado e pensava no pilar P24. Ele sabia que a física não respeitava diplomas. Ela respeitava a realidade. No dia seguinte, o canteiro estava um caos de lama. Valério chegou furioso, gritando com todos para limparem o local antes que os diretores chegassem. Gabriel foi escalado para a ala norte. Quando chegou lá, seu coração gelou. Havia poças de água parada ao redor das bases. O solo estava borrachudo. Ele se aproximou do pilar P24 e viu o que mais temia. Uma fissura finíssima, quase invisível para um olho destreinado, mas que para ele parecia um grito de socorro do concreto. O pilar estava sofrendo um recalque diferencial. O peso da estrutura superior estava empurrando a base para um solo que, saturado de água, não tinha mais resistência. Gabriel tentou falar com o mestre Onofre. Onofre, veja isso. O P24 está cedendo. Precisamos escorar agora. Onofre olhou, mas o medo de Valério era maior que sua experiência. Esquece isso, Gabriel. Se o doutor disse que está certo, está certo. Se eu mandar escorar sem ordem dele, ele me corta a cabeça. Limpa essa lama e fica quieto. Às 10 da manhã, 3 carros pretos de luxo estacionaram na entrada da obra. Deles desceram os donos da construtora monumental e o diretor técnico, um engenheiro veterano chamado Dr. Arnaldo, conhecido por sua retidão e olho clínico. Valério estava em seu elemento. Ele guiava a comitiva com uma oratória envolvente, mostrando gráficos no tablet e ignorando as poças de lama que seus subordinados tentavam drenar desesperadamente. Como podem ver, senhores, estamos 15% à frente do cronograma. A estrutura é a mais moderna da região. O sistema de drenagem, minha obra-prima particular, garante que a fundação permaneça seca sob qualquer condição. Eles caminharam em direção à ala norte. Gabriel estava ali segurando uma pá, mas com os olhos fixos na fissura do P24. Ele percebeu que a rachadura havia aumentado nos últimos minutos. O som, um estalo seco, quase imperceptível em meio ao barulho das máquinas, atingiu seus ouvidos. Gabriel sabia que, se não falasse, vidas poderiam estar em risco. Se falasse, sua carreira morreria ali. Ele escolheu a vida. Parem! O grito de Gabriel ecoou por todo o canteiro. A comitiva parou instantaneamente. Valério ficou roxo de raiva. O que você está fazendo? Saia daqui agora! Seguranças! Mas o Dr. Arnaldo, o diretor veterano, levantou a mão. Espere, Valério. Por que você gritou, rapaz? Gabriel caminhou até o pilar, ignorando o olhar assassino de Valério. Senhor diretor, peço perdão pela interrupção, mas esta estrutura está prestes a falhar. O pilar P24 está sofrendo recalque. O solo saturou porque a drenagem foi mal posicionada. Se os senhores derem mais 10 passos nessa direção, o peso da laje superior pode colapsar sobre nós. Valério explodiu. Isso é mentira. Esse garoto é um perturbado, um servente que eu ia demitir hoje por incompetência. Ele usa um nível de madeira de 1800 e antigamente para questionar softwares de ponta. O Dr. Arnaldo não ouviu Valério. Ele se aproximou do pilar, ajoelhou-se na lama ignorando seu terno caro e pegou uma lanterna. Ele observou a fissura. Depois, pegou um prumo de metal e o posicionou. Seus olhos se arregalaram. Valério, o rapaz está certo. O pilar saiu do prumo em 3 centímetros só nos últimos minutos. A viga de transição está estalando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os operários pararam as máquinas. O vento soprava entre os ferros da obra. Evacuem a ala norte agora, ordenou o Dr. Arnaldo. Minutos depois de todos saírem, um som ensurdecedor de concreto se partindo foi ouvido. A laje de cobertura do setor norte cedeu parcialmente, parando exatamente sobre as escoras de emergência que Gabriel havia, secretamente reforçado na noite anterior, antes de ir embora. Valério estava encostado em um caminhão pálido como um fantasma. Seu tablet estava caído na lama, com a tela estilhaçada. Sua carreira, seu prestígio e sua arrogância haviam desmoronado junto com a laje. O Dr. Arnaldo caminhou até Gabriel. O rapaz estava limpando as mãos sujas de barro. Como você sabia? Perguntou o diretor.
Gabriel abriu a mochila e tirou o nível de madeira do avô e seu caderno de anotações. A física não tem ego, senhor. Eu observei o solo, calculei o volume de chuva e vi que a inclinação do... O Dr. Arnaldo caminhou até Gabriel. O rapaz estava limpando as mãos sujas de barro. Como você sabia? Perguntou o diretor. Gabriel abriu a mochila e tirou o nível de madeira do avô e seu caderno de anotações. A física não tem ego, senhor. Eu observei o solo, calculei o volume de chuva e vi que a inclinação do projeto jogava a água para o ponto cego da drenagem. Eu tentei avisar, mas eu sou apenas o mestre da madeira. Arnaldo olhou para Valério e depois de volta para Gabriel. Valério, você está afastado. Terá que responder ao Conselho de Engenharia por negligência e por ignorar alertas de segurança. Depois o diretor colocou a mão no ombro de Gabriel. Um diploma é apenas um papel se quem o segura não tem a humildade de ouvir a terra. Você salvou vidas hoje, Gabriel. A Monumental precisa de engenheiros, mas precisa de engenheiros que saibam o que é um prumo. A empresa vai custear sua faculdade de engenharia civil. E a partir de amanhã, você não é mais servente. Você será o supervisor de qualidade desta obra. A história de Gabriel e Valério espalhou-se pela cidade. Nos meses seguintes, o ambiente na obra mudou drasticamente. Gabriel continuava sendo o primeiro a chegar, mas agora trazia um capacete branco com seu nome. Ele nunca usou sua nova autoridade para humilhar ninguém. Pelo contrário, sentava-se com os pedreiros novatos e ensinava-os a ler a madeira e o solo. Valério desapareceu do cenário das grandes construções. Dizem que foi trabalhar em um escritório de fundo de quintal, onde seus softwares não podiam machucar ninguém. Gabriel formou-se anos depois sendo o orador da turma. Em seu discurso ele não falou de cálculos complexos ou estruturas grandiosas. Ele falou sobre um nível de madeira e sobre como o respeito é o único material que pode sustentar uma vida inteira. Gabriel formou-se anos depois sendo o orador da turma. Em seu discurso ele não falou de cálculos complexos ou estruturas grandiosas. Ele falou sobre um nível de madeira e sobre como o respeito é o único material que pode sustentar uma vida inteira. A sede da multinacional foi concluída, e é hoje um dos prédios mais seguros do país. No saguão de entrada, há uma pequena placa que poucos notam, mas que Gabriel olha toda vez que visita o local. Nela está escrito: a firmeza de uma estrutura começa na humildade de quem a projeta. Gostou dessa jornada de superação e integridade? Histórias como a de Gabriel nos lembram que o conhecimento sem humildade é uma fundação na areia. Se essa lição tocou você, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Você já viveu uma situação onde a prática venceu a teoria arrogante? Não guarde essa história apenas para você. Compartilhe com seus amigos e familiares para que essa mensagem de respeito e ética chegue a mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuaremos trazendo histórias emocionantes, surpreendentes e carregadas de valores que transformam vidas. Até a próxima história, onde o caráter será sempre o nosso maior mestre.